Oi, Thiago, prazer. Eu sou a Leslie. Eu falo sobre séries, filmes, cultura pop no meu canal e recentemente assisti Mila no Multiverso, mas eu fiquei muito feliz de várias produções que você fez. E minha primeira pergunta é: como que foi para você ter esse primeiro contato? E se você sabia desde aquele momento onde você chegaria? Ou se foi tudo muito natural? Ou se na primeira produção você já imaginava que você chegaria em algo e produções grandiosas? Olha, é sempre você não imagina, né? Porque até na época que eu comecei a trabalhar, já tenho bastante tempo trabalhando no mercado audiovisual. Era muito difícil fazer televisão, né? Assim, você ia para um canal. Eu lembro, uma vez eu fui num canal, comecei a falar, vamos produzir no Brasil uma série. E as pessoas olhavam para cima, como produzir no Brasil, né? Porque você tinha assim a produção da Globo, né, ali da novela, Uhum. mas não tinha outras coisas, não se produzia série naquela época, né, no Brasil, assim, né, fazia-se, o Brasil era o país da novela, né, era só aquilo que podia existir no Brasil, qualquer coisa que o Brasil fizesse não ficaria bom, né, então, assim, e até produção para criança também, juvenil, animação, né? Você passou vários anos sem ter séries de animação no Brasil, entendeu? Era uma coisa assim que o Brasil não participava do mercado de produção de conteúdo, ele era mais um grande consumidor, né? E assim, eu acho que tem movimentos da própria indústria, né? E também regulamentações, né? Quando teve a lei acho que foi 2012, que foi obrigado a ter cota de televisão, né? Então, assim, começou a ter um olhar sobre produção brasileira, né? É uma luta muito grande, assim, sabe? É uma luta grande de fazer as coisas acontecerem. Então, assim, os primeiros projetos, por exemplo, eu fiz Júlios Fantasmas, né? Que eu criei e produzi, co-criei e produzi a série. E eu lembro na época a gente tinha várias fontes de financiamento, né? A gente, para fazer uma série, eu precisava ganhar, tinha um pedacinho de fundo setorial, mas pegar patrocínio da Mattel, da Hum, Motorola, Alpargatas. É, é assim, para você vem conseguir aí. criar um projeto, era assim uma loucura. Então, acho que é um momento de maturidade também, né? De quando chegaram os streamings no Brasil, né? A primeira Netflix, eu fiz a primeira original, Uhum. 3%. A gente fez 4 temporadas, foi um grande sucesso, assim, né? Um produto que e chegar agora, eu acho que é um produto. Eu fui indicado já 4 vezes International Emmy, muito nessa parte de jovens, crianças. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, o Mila acho que veio coroar essa trajetória, assim, também, né? Com essa Boa que parceria com a você citou é, Júlios Fantasmas. Nossa, aqui é grande fã de Júlios Fantasmas. E assim, é um musical. Tem produção de Rick Bonadio, que é um grande cara aí do mercado musical. Como foi a notícia para você saber que essa versão inspirou uma nova versão americana? foi muito legal. Eu tava, na verdade, eu sigo o diretor, né, no Instagram. Uhum. E ele que eu fiquei sabendo pelo Instagram, na verdade, porque tava falando assim, os primeiros ensaios do Júlios Fantasmas, né? Depois até eles me entraram em contato, que como eu sou criador, eles até me pagaram por isso depois. Mas, assim, mas eu vi primeiro no Instagram, achei muito legal começar um ensaio com o elenco, um elenco super interessante, né? Eu achei assim super legal o que eles fizeram e as soluções criativas que eles deram. Então, eu achei fantástico. E é muito legal ser uma produção com recursos, né? Porque o Júlio Santana a gente tinha muitas ideias legais, mas não tinha dinheiro, né, na época para fazer. Quase assim, não tinha dinheiro para desaparecimento, mas eram fantásticos, tinha que desaparecer. Quer dizer, tinham coisas assim, muito básicas, que a gente trabalhava com um recurso muito baixo mesmo, né? Então, na época no Brasil, né? Então, assim, acho que a coisa foi melhorando. Claro que existe o Brasil, acho que é muito importante assumir o seu lugar. Eu falo no Brasil porque assim, o Brasil é um mercado assim fantástico. Pessoas assim, você vai no Comic Con, né? Ali parece que é a segunda do mundo, né? A maior em público, né? Quer dizer, É, você vai na Comic Con e fala, nossa, que coisa incrível. E a gente não produz o que a gente consome, né? Então isso que eu acho que é muito importante a gente assumir o nosso lugar no mundo, entendeu? exato. É o segundo mercado para Netflix, é um mercado importante para o Disney Plus. Então, assim,
a gente é um grande mercado, a gente precisa fazer mais coisas, né? Ô, Thiago, legal que cada pergunta que eu faço, você já vai vindo para a próxima, então já está tudo certo aqui com o meu roteiro de perguntas. Você falou sobre o mercado brasileiro e o americano, né? Ter essas duas versões, por exemplo, Július Fantasmas e, recentemente, Julie and the Phantoms, americano. Então, o que faz hoje do mercado e da produção brasileira, do audiovisual, ser aquele mercado que você admira? Eu acho que é um mercado de pessoas muito resilientes, assim, né? Muito criativas, né? De produzir coisas de formas, assim, que você consiga fazer aquelas coisas acontecerem, né? E me sinto um pouco também, assim, até um pouco ousado, né? Fazer ficção científica, né? Mas acho que é um mercado muito importante, que gera muitos empregos, né? Assim, é um mercado maior que vários mercados, assim, de têxtil, é maior que o mercado têxtil. Então, assim, o mercado audiovisual ele precisa ser valorizado no Brasil, né? Precisa ser colocado, e quando eu falo audiovisual, sem preconceito, da gente ver tudo que engloba games, né? Séries, filmes, tudo trabalhar, sendo tratado da mesma maneira, né? Assim, não ter nenhuma diferença entre... Porque a arte, o audiovisual é uma arte que tem que ser vista em geral, não pode privilegiar só cinema e game não é atendido, quer dizer, acho que tem que ser exatamente igual para todo mundo que quer fazer arte, né? Assim, todo mundo quer Exato. produzir coisas no Brasil. Então, assim, acho que existe uma oportunidade, eu acho agora, de da gente refundar, né, as coisas, reorganizar. A gente precisa ser um país que se organiza. Você vê o exemplo da Coreia, a Coreia super se organizou, né? Eu lembro há 20 anos atrás, vinha aquelas comissões da Coreia conversar com a gente, entendeu? E eles se organizaram para ser um potencial Uhum. internacional como E país. Então, conquistar um espaço, um né? Conquistar espaço. um espaço mundial. É E eu muito acho que o Brasil louco. consegue. Eu acho que o Brasil precisa estar no mesmo, sabe, na mesma pegada. Mas eles lá têm o governo, as emissoras de TV, as produtoras, as associações, todo mundo junto no projeto de venda da Coreia, né? Assim, então acho que a gente precisa estar no mesmo lugar, entendeu? A gente não é menor que a Coreia, a gente é maior que a Coreia em Uhum, consumidores. Então a gente precisa, exato. né? Tá lá. Ô, Thiago, e agora eu preciso falar das suas produções de ficção, né? Você tem Onisciente também na Netflix. Sim. 3%, inclusive 3% a galera ama no meu canal. Nossa, o pessoal. Eu acho que eu fiz conteúdo, não sei se foi das 4 temporadas, mas eu assistia muito e sempre fui muito fã. E agora Mila no Multiverso, né? Quando veio essa paixão de querer investir mais em ficção científica e distopias nacionais? Eu acho que é uma coisa que eu consumo, adoro, leio livros, né? Acho que é uma coisa, uma vontade mesmo, assim, né? De produzir conteúdos pro. E nesse caso eu também gosto muito de trabalhar com conteúdo para jovens, assim, né? Como no Uhum, Milas. Acho que são duas coisas, dois amores, assim, na ficção científica e também trabalhar conteúdos para crianças e para jovens, porque eu acho que é o momento mais importante de produzir, sabe? De você conseguir. O 3% de alguma forma também era um jovem, um pouco mais, né, velho, mas uhum. assim, de target, assim, mas é um momento muito importante. Você está consumindo coisas interessantes do Brasil, né? Coisas aqui. Eu tenho essa paixão mesmo, ficção científica, vejo tudo, sou Deu para interessado. perceber que você gosta É, bastante de ficção científica, principalmente porque Mila no Multiverso tem referência demais assim a 3%. Pelo menos eu assistindo, eu vejo ali aquele no universo 2 dá muito para ver as roupas, os figurinos ali dos personagens de 3%. Existiu mesmo essa referência a 3%? Como que foi? Quais foram as suas inspirações de toda a produção? então, é legal você falar isso, porque a gente. Claro que tem inspirações de várias coisas, mas assim, a gente no Mila são universos, cada universo é um figurino diferente, né? Assim, são visões diferentes. Eu acho que aqui a gente está mais no lugar de ser um pouco mais divertido, assim, sabe? Enquanto o 3% ia mais os figurinos mais pro esfarrapado, né? Assim, lá mais assim, mais naquela batalha. Aqui nós estamos num espaço um pouco mais colorido, né? Um pouquinho mais, mas assim, são outros figurinistas, assim, não tem nada a ver um figurinista com o outro, mas assim, eu acho
sempre tem coisas. Você é a segunda pessoa que fala isso, acho que sempre tem pensamentos que você vai trazendo, né? Um dos roteiristas da série, criadores do Cássio, trabalhou no 3% também, então na primeira temporada, na segunda. O criador do 3% é o Pedro Aguilera, né? Mas o Uhum. Cássio trabalhou em várias temporadas ali, então assim, é um cara também que tem esse DNA de lá, né? Daquele Eu achei lugar. interessante porque estava tudo ligado e eu nem sabia, né? Não tinha pesquisado ainda sobre você e eu já tinha meio que anotado a ideia de 3%. Então vamos falar de 3%, né? Que foi a E primeira série. a diretora do Milan, no Multiverso, a diretora-geral, Júlia Jordão, o primeiro trabalho dela como diretora foi o Julius Fantasma lá atrás, Aí, né? ó. É tudo, Vai interligando essas coisas. é tudo interligado isso daí. É. 3% foi a primeira série original brasileira. E foi inovador e revolucionário, principalmente por ser uma ficção científica e colocar isso em streaming, acho que foi a grande novidade. Essa ideia de colocar streaming e foi apresentado para outros lugares, como que foi? A gente apresentou para todos os canais, para HBO, porque não tinha Netflix, não tinha produção da Netflix na época, né? Uhum, Então, tem uma história longa com o 3%, porque eu trabalhava em outra produtora. Quando eu saí, abri a Boutique Filmes, agora a Boutique Filmes faz 10 anos, né? Agora, nesse ano. Então, eu saí e eu ficava encantado com o 3%, né? Daí eu fui procurar o Pedro Aguilera e o projeto estava parado lá, né? Tinha uma outra produtora que tinha meio que desistido e tal. Então, eu fui negociando os direitos e tal. E a gente foi oferecer, eu fui oferecer para todos os canais. A gente, na verdade, refez o desenvolvimento criativo do projeto. Falei com o Pedro, ele refez, fez um piloto e tal. Praticamente todos os canais, mas nenhum canal queria fazer ficção científica, né? Achavam que era muito louco. Estavam numa zona de conforto. Todos os canais estavam em zona de conforto, né? Assim, então, uhum. para todos os canais a gente apresentou antes, e daí teve uma conversa que começou com o Eric Barmack, lá da Netflix, e ele se interessou, mas ele não sabia, será que eu produzo no Brasil? Estava naquela época acho que o 3% foi a segunda série, ou a terceira, a estrear no mundo, produção fora dos Estados Unidos, né? Assim, teve Uhum. uma série Clube de Cuervos, que era no México, Marsella, da França, e o 3%, acho que foi a segunda ou a terceira. Então era uma E coisa super naquela bombou lá fora também, né? super, foi melhor que as outras duas. Então, assim, a outra tinha Gerard Depardieu, tinha, assim, e a coisa de produzir no Brasil era uma nuvem, né? Assim, então, até Uhum. Netflix fala assim, que se o 3% tivesse dado tão certo, não teria produção no Brasil, né? Assim, então, eu também fico feliz de ter aberto Deu esse muito certo. lugar. Deu certo, assim, a primeira temporada ela estreou, foi muito bonita, assim, ela estreou em final de novembro, assim, e daí quando a gente ficou meio assustado, não sabia, daí foi na Comic Con que a gente teve um painel lá, e já tinha 3.000 pessoas ali berrando, já conhecia os personagens, já tava assim, querendo pegar os atores, então assim, em 7 dias o negócio aconteceu lá na Netflix, assim, muito, de uma forma assim, muito grande, assim, foi Que muito bom legal. que isso acabou abrindo portas, né, para outras produções brasileiras. Você fez temporada de verão também, não foi? Isso. Também tem temporada de verão. Olha, produção infantil, animação, ficção científica, musical, o que que mais falta você fazer e ou investir? Olha, eu tô muito animado com alguns livros. Eu comprei o direito de alguns livros agora, que vão Boa, adoro virar, adaptação. vão virar longa-metragem. Então, eu comprei o direito do Gênio do Crime, que é um livro que eu adoro, assim, desde sempre adorei o estilo, né? Sempre gostei de ler, assim, e tem uma coleção inteira, Sangue Fresco, tal. Tem uma turma, assim, eu acho que eu quero muito fazer esse meio Stranger Things, sabe? Eu quero fazer, mas Hum, não infantilzão. Eu quero porque as coisas são sérias, né? Eles podem realmente morrer lá. É uma aventura, mas eles enfrentam pessoas assim que são bandidos mesmo. Quer dizer, assim, uhum.
Até no Sangue Fresco tem tráfico de sangue de criança, quer dizer, uma coisa assim. É, então, assim, eu acho que eu estou muito animado com essa adaptação do Gênio do Crime. A gente comprou também os direitos do Mistério dos Cinco Estrelas, que foi o livro que mais vendeu na coleção Vagalume. Eu estou um pouco nessa onda, assim, tem alguns projetos Adaptação. em desenvolvimento já com canais, a gente tem outros projetos já que daqui a pouco a gente vai poder anunciar, É spoiler. mas esse ano, quer dizer, tem o Mila, a gente tem uma estreia de uma outra série Uhum. na Amazon Prime mais no meio do ano, que eles vão anunciar. Então tem bastante coisa. A Boutique está num ano muito importante dela, assim, de crescimento, de consolidação de pessoas. Então, assim, mas o que estou, assim, criativamente, eu estou animado com muito com essas adaptações agora. Estou nesse lugar, assim, dessas adaptações, nesse momento, né? Legal. Eu vou para minha última pergunta, que eu Tá. acho que é uma pergunta muito mais pessoal. Quando você pega um projeto, o que te chama atenção para você querer investir e entrar de cabeça nesse projeto? Eu acho que eu gosto de tentar fazer algo que tenha significado para as pessoas, sabe? Assim, e eu acho que por exemplo, o Mila, no Multiverso, quando eu comecei a pensar sobre ele, né, assim, porque foi um projeto que eu participei muito, assim, eu falei para o Cássio, né, Cássio, a gente precisa fazer um projeto de uma menina que de repente ela vai para um outro universo e ela não conhece a melhor amiga, que as pessoas e como que ela vai lidar com isso, de você estar com diferentes, né? Assim, eu acho que tem um significado muito grande essa série do Mila no Multiverso, porque ela fala sobre isso, ela fala sobre você é, ver a beleza no diferente, né? No que não é igual a você, né? E eu acho que está faltando muito isso no Brasil, né? E no mundo, mas assim, da gente não querer matar o que é diferente, a gente gostar. Eu acho que o Mila no Multiverso ele traz muitos temas assim, né? Não tem nenhum problema você gostar de homem, de mulher, de não sei o quê. Quer dizer, você pode ter que. Uhum. Eu acho que produção para esse público que a gente consiga falar de temas importantes como esse, né? Porque Sim, representatividade, relacionamento familiar. e também assim, os operadores são caras que querem destruir tudo que é diferente deles, né? Os vilões, eles são os caras que querem realmente só acham que eles estão certos. E a Mila, ela no fim, ela vai se transformar, né? A gente, né, torce muito para fazer sucesso, até Uhum. mas numa mulher que vai defender o multiverso, a existência do multiverso, né? Então acho que isso que é legal nesse projeto e em todos os projetos, né? De tratar temas importantes, temas que mudem o mundo, né? Temas que levem as pessoas a verem coisas. Uhum. Então acho que isso que move sempre, né? Legal, Thiago, muito obrigada. Eu espero muito ver mais produções sua, talvez uma segunda temporada de Vila no Multiverso, porque eu acho que Vamos ver. precisa. Sim. E que venham mais gêneros. Quem sabe você não coloca um vampiro aí numa próxima produção, Ah, vamos lá. uma coisa sobrenatural brasileira. Mas é isso, obrigada e parabéns aí por Mila. A galera ainda vai ver bastante essa série por semanas, né? Então eu espero que as pessoas assistam e vão assistir lá no Disney Plus. Tá bom. Beijo para você. Obrigado. Um beijo, obrigada.